Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, preparados para viver e para morrer. Eu quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, ou então na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares, com a finalidade de estar estudando as Escrituras e orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos que está próximo da sua casa, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Escrituras. E às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre esse tema. Preparados para viver e para morrer. A finitude humana, às vezes ela é muito ignorada ou rejeitada. E as pessoas às vezes não, parece que está tão distante o findar da nossa vida aqui nessa terra. Nós só passamos a considerar a finitude, ou seja, a morte, quando somos diagnosticados com a doença letal, e aí nós passamos a analisar. Começamos a refletir que realmente somos mortais. Ao contrário, nós não queremos pensar na possibilidade de morrer. Por isso que preparamos só para viver. Mas isso está inato no coração humano, até pelo fato de que Deus fez o homem para viver eternamente, mas o homem se envolveu na desobediência, no pecado, e veio a morte física, que vem a morte espiritual e vem a morte eterna. Quando a pessoa começa a considerar a possibilidade da morte, né, porque há diversas reações, como as pessoas analisam, como as pessoas veem isso. E eu quero, antes de adentrar o tema, ler um texto aqui que encontra em Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente e à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos para ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muito. Tudo quanto sucede é vaidade. O autor, o escritor ao livro de Eclesiastes, que é dado a autoria a Salomão, ele descreve sobre essa dinâmica da vida. E ele faz uma analogia com a semente que é lançada e não se sabe qual da semente que vai germinar, ou seja, nascer. E assim também como alguém é formado no ventre materno, os ossos são formados. Não há descrição precisa, né? Nós temos a ciência que avançou, etc. Mas ele está falando no campo da imaginação, como isto é formado. O homem é limitado para ver essas coisas de forma que ele possa precisar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu quero pensar com você, como já iniciei falando, sobre esta possibilidade da morte.
Porque quando as pessoas, quando vê essa possibilidade que é real, ele reage das mais diversas maneiras. Há pessoas que, ao ser informada de que os dias dela estão findando, ela não quer nem ouvir mais falar sobre aquilo. Outras, quando elas são comunicadas de que elas têm poucos dias, elas querem viver intensamente esse restante de dia que ela foi comunicada que ela tem. Outras pessoas que são comunicadas que ela tem pouco tempo, ela resolve tomar algumas decisões de pedir perdão, de reatar a comunhão com pessoas que elas tiveram alguma cisão. Elas começam a acertar as contas, elas começam a buscar um meio de estar buscando solucionar aquilo que estava uma decisão, tomar decisão, de acertar a vida com Deus. Então nós temos várias maneiras da pessoa reagir essa possibilidade da morte, da realidade da morte, que as pessoas só dão por si quando, na verdade, ela vislumbra algo fático, algo real, diagnóstico apontando. Mas nós estamos aqui, não é simplesmente para mostrar essas atitudes humanas. Nós estamos aqui para mostrar para você que há uma alternativa com relação à morte. A palavra de Deus diz que Jesus, ele mesmo sendo eterno, ele se vestiu da finitude. Ele sendo infinito, ele vestiu da finitude, humanamente falando. Ele vestiu de um corpo mortal. Jesus estava na glória, em espírito, e ele veio aqui e tomou forma humana para experimentar, para provar aquilo que está destinado a todos nós que vivemos aqui. A Bíblia diz que ele despiu da sua glória e tornou servo e provou a morte de cruz. Tudo isso para que eu e você não sofra as penalidades da morte eterna, mas que nós possamos ressuscitar para viver com ele a eternidade. Jesus, ele diz o seguinte: eu irei para o Pai preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, a morte, a vida, melhor dizendo, é um preparo para esta vida pós-túmulo. Você que acredita, né, na ressurreição, e o cristianismo, ele difere das demais religiões, porque a maioria das religiões, elas acreditam na permanência da alma, mas nós cristãos, nós vamos além, nós acreditamos que não somente a nossa alma, mas o nosso corpo há de ressurgir no último dia, para a prestação de conta. E é através do corpo, das obras que realizamos através do corpo, que serão julgados no último dia, o julgamento. É o que diz isto. Vou ler aqui um versículo do Novo Testamento, em 2 Coríntios 5:10, que diz o seguinte: porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu acabo de ler em 2 Coríntios 5:10. Você que está me assistindo, pensa sobre isso. Nós estamos aqui preparando. Tem pessoas que preparam só para viver como se ele fosse viver nessa baixa terra eternamente. Mas nós temos uma vida após o túmulo. Nós temos uma vida que vai além do túmulo. Você que está me assistindo precisa pensar, e aqui é como se nós estivéssemos ensaiando para a verdadeira vida.
preparando para a verdadeira vida pós-túmulo. E eu não posso deixar de falar desse assunto para você, que talvez você que está me assistindo assim, esse é um assunto tão chato, tão inconveniente, eu não gosto de ouvir falar sobre isso, mas eu estou pensando com você, preparados para viver e preparados para morrer. Paulo, ele viveu isso, ele diz assim, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, ele estava dizendo que é como se ele tivesse ao morrer, é como se ele estivesse recebendo uma promoção. Ou seja, assim, quando eu me despir desse corpo mortal, eu hei de revestir da imortalidade. Quando eu me despir desse corpo corrupto, eu revestirei do incorruptível. Olha, você que está me assistindo precisa de pensar sobre isto. Quem sabe você está investindo alto na sua vida aqui, né? Jesus, ele viveu aqui 33 anos. E os 3 últimos anos ele realizou obras públicas assim tão intensamente que ele deixou de viver para si para viver para os outros. E a Bíblia fala que ele morreu, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos em Deus. Como está a sua vida? De que maneira que você está vivendo? Porque nós temos uma missão aqui nessa baixa terra. Jesus, ele viveu a sua missão como modelo. E a Bíblia diz assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará a sua vida. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Qual é o investimento que você tem feito para a sua vida após esta dimensão? O que você tem preparado para essa vida? Jesus, ele veio aqui e deu a prova. Ele deixou, o exemplo como viver. Ele não viveu para si, mas ele viveu para Deus e para o próximo. E você que está me assistindo, não pode ter uma vida centrada somente em você. Porque um dia nós haveremos de ser julgados segundo aquilo que nós realizarmos através do nosso corpo. Se é para o mal, nós temos um lugar destinado para aqueles que praticam o mal. Mas aqueles que fazem o bem, têm um lugar destinado para o bem. Então eu estou aqui desafiando a você a pensar sobre isso. E com essas palavras eu quero orar. A desafiar a você a preparar, não só para viver, mas preparar também para morrer. Porque a morte do justo é como um sono, que ele vai ser despertado para viver a eternidade na glória celestial. É o que nos diz o testamento. Jesus, ele deixou um testamento para os herdeiros. Ó Deus bendito, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante por todos estes que pararam para nos assistir. Que o Senhor possa tocar no coração desta pessoa, de maneira que ela venha preparar não somente para viver, mas também para morrer. Ou seja, para deixar esta dimensão para outra em sintonia com a Tua vontade e com os Teus preceitos. Eu oro para todos estes em Cristo Jesus, o autor da vida. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.